Momento do Discipulado. Davi e Saul exemplificam, e nós devemos observar para aprender a diferença que há no discipulado, a importância do discipulado. Alguém diz que Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os chamados. Eu diria que Deus escolheu Davi e o fez passar por muitas agruras para que ele fosse preparado. Primeiro Deus escolheu. E Davi testifica isso, a predestinação de Deus, o Senhor escolheu. E aí Deus o fez passar por uma moenda da vida para que ele se preparasse para a função que teria que exercer como rei. Já o Saul não. Deus escolheu o melhor que havia em Israel. Ele já estava preparado, o Saul, segundo o conceito humano, porque era o que o povo queria. Um rei, de certa forma, culto, rico, de família de bens, que era alto, forte e guerreiro, como o povo queria. Ele era o melhor de Israel, preparado, e por isso Deus escolheu segundo o critério do povo. Mas no capítulo 22 de 1 Samuel, nós encontramos já Davi em dificuldades, passando por muitas lutas e fugindo de Saul, que já o estava perseguindo, porque Saul detectou em Davi um concorrente e passou a atacar Davi. A política nos ensina isso. Às vezes uma pessoa até tem admiração pela outra, mas quando se colocam em posições diferentes na política, ele começa a solapar o outro, principalmente se é do mesmo partido. Aí que ele tem que dar a rasteira mesmo naquele correligionário, porque senão ele sai na frente. E na política tem isso. E o Saul viu em Davi, ao invés de um aliado, um guerreiro valente, aliado dele, Saul viu um adversário em Davi, passou a perseguir Davi para matar. Davi se refugiou na caverna de Adulão. É uma caverna, existem muitas cavernas, uma região cavernosa ali naquela cadeia de montanhas que fica entre Jerusalém e o Mar Morto. Essas cavernas ficam do lado do Mar Morto. Há cavernas imensas. Existe uma especialista em Israel, a Aline, que faz uns vídeos maravilhosos sobre Israel, que diz que uma daquelas cavernas tem 4,5 quilômetros. É muita caverna, e Davi conhecia aquilo relativamente bem, porque ele já levava rebanhos de ovelhas para pastarem ali, e ele conhecia um pouco aquilo. Ele se refugiou numa daquelas cavernas, a caverna de Adulão, e mandou recado para a sua família. Ele se sentiu relativamente seguro ali e mandou recado. Quando a família soube do recado e que Saul estava perseguindo a Davi, muitos da família e pessoas que conheciam a família se apavoraram e vieram a Davi na caverna. E o texto diz no versículo 2 que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi se fez chefe. A diferença entre ser chefe e líder é muito grande. Davi era chefe, mas aquele trabalho de edificação demorou muito para que aqueles homens fossem transformados em discípulos de Davi. Davi teve que ceder, abrir o coração,
ter paciência, corrigir, disciplinar aqueles homens, até que eles se tornassem discípulos. E eles se tornaram os valentes de Davi, a base do seu exército, que foi um exército invencível, e Davi estava então ali demonstrando a necessidade de discipular as pessoas. Às vezes alguém é colocado como pastor numa igreja, ele acha que o crachá de pastor é suficiente para pastorear. Até que ele vai aprender que não é no grito, não é no microfone, não é pela imposição, mas é pelo amor que se conquista as pessoas. Há crentes velhos que nunca conseguiram evangelizar ninguém, nem discipular ninguém, porque eles acham que pela postura de superioridade eles vão conseguir se impor. E não é por aí, é pelo amor. Tem que descer até a pessoa para conquistar aquela pessoa. E o discipulado é isso. Crente velho que não faz discípulo é porque o eu ainda está grande. E pelo fato de ter muito tempo de igreja, o eu cresce mais ainda. Ao invés de se humilhar e descer até o novo para conquistar o coração do novo e fazer dele um discípulo, ao invés disso ele quer se manter como chefe. Aqui está então uma posição muito importante. Davi se fez chefe, mas ainda não era líder, e demorou para se tornar líder daquele grupo. Mais adiante, Saul, que o estava perseguindo, estava dia de sol quente, assentado debaixo de uma árvore numa colina, e ao redor dele os servos. Embora não diga no texto, por outros textos nós sabemos que provavelmente eram cerca de 3.000 soldados escolhidos que estavam com ele, e os mais graduados, chefes entre eles, se assentavam mais perto do rei Saul. E ele, num daqueles desabafos sentimentais, ele diz: pois é, vocês não pensam em mim, não tem misericórdia de mim, vocês souberam que Davi está mancomunado, juntado aí numa revolta contra mim, e ninguém me falou nada, e até os sacerdotes também estão num complô contra mim, estão conspirando contra mim, e vocês souberam que até meu filho Jonatas também fez aliança com Davi contra mim, e vocês não tiveram pena de mim, não vieram me falar, coitadinho de mim. Interessante. A realidade é que ele não descia aos homens, não fazia discípulos, e eles viam Saul apenas como chefe. Mais adiante, o Saul ficou mais abismado ainda quando o Doeg edomita denunciou os sacerdotes, principalmente o sacerdote Aimeleque, o pai do Abiatar, como tendo feito provisões para Davi. O sacerdote atendia todos que o procuravam, ele era um líder espiritual, ele não tinha um complô junto com Davi, não estava conspirando junto com Davi contra o rei, mas isso entrou na cabeça do rei, claro, instigado por um demônio, o que a Bíblia nos mostra. Saul viu um complô total no país. O filho Jonatas estava junto com Davi, mais pessoas também, os sacerdotes também. Ele disse: a situação piorou para mim, todo mundo está contra mim. O diabo gosta de colocar no coração de pessoas assim: coitadinha de mim, ninguém liga para mim na igreja, ninguém me vem visitar, ninguém pergunta por mim, ninguém, coitadinha de mim, todo mundo se afastou de mim. Na cabeça de uma pessoa assolada por esse demônio de autocomiseração, coitadinho, na cabeça dela todo mundo está contra ela, ninguém ajuda, todo mundo está assim fazendo alguma coisa contra ela. Na cabeça da pessoa passa isso, e a realidade não é nada disto.
o Saul via todo mundo em conspiração contra ele. Aí mandou matar os sacerdotes todos. Foi um estrago que ele fez. E daí por diante muitas outras coisas semelhantes. A pessoa que não faz discípulos, na hora da necessidade, não vai ter pessoas fiéis a ela. Saul precisava de alguém que dissesse a verdade. Ô rei, ô majestade, não é bem assim não. Olha, vamos pensar, é isso. Eles tinham medo de Saul. Saul era chefe deles, não era pai, não era líder. O único que chamou Saul de pai foi Davi. Aparentemente nem o Jonatas também tinha muito esse hábito, e as pessoas não tinham Saul como líder, como um pai. Eles tinham Saul como chefe, tinham medo dele. A diferença é muito grande quando a gente faz discípulos, seja um líder, seja quem for, um pastor, tem que fazer discípulos para ter a fidelidade das pessoas. As pessoas não podem ficar com medo, mas as pessoas têm que ver um amigo para sentir confiança. Isto é base do discipulado. Você tem demonstrado para pessoas que você é uma pessoa amiga de verdade, que tem amor, que quer ajudar, que está disposta a pagar um preço alto para ajudar aquela pessoa. Você tem demonstrado isto? Comece a pensar nessas coisas.